Oi, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Unlockcast, onde ser natural é o único roteiro. Estou super feliz em receber aqui uma pessoa incrível, que é a Renata Lago. A Renata, ela é uma super roteirista e a mente criativa por trás do IMCcast, um projeto que une paixão, propósito e impacto social de um jeito que emociona de verdade. E eu, gente, quando eu conheci o IMCcast, eu fiquei tocado com a proposta de contar histórias de médicos voluntários. Não é só, sabe, um registro bonito, muito bem gravado. É um projeto que combate a desinformação e promove saúde de qualidade, tudo com muita sensibilidade. E o mais legal, isso tudo nasceu dentro do Instituto de Medicina e Cidadania. Hoje, o IMCcast é uma voz potente para quem busca informação de confiança e histórias que tocam o coração. Renata, estou muito feliz, que bom! Saímos do bastidor e viemos para uma mesa de podcast e eu agradeço. Sei que você tem uma vida corrida para trazer você aqui para a produtora, para a gente gravar. E eu queria justamente a minha primeira pergunta, dentro de todo esse projeto, quem foram os idealizadores, vocês? Por que surgiu essa ideia e quando surgiu? Foi ali dentro da realidade, essa necessidade? Como que conta para a gente? Então, Maurício, uma das coisas que mais me angustia em relação ao IMC, porque eu sou uma das criadoras do IMC, né, do Instituto de Sim, Medicina e Cidadania, é que ali tem grandes cérebros da medicina do Rio de Janeiro e até mesmo do Brasil, e eu acho que eles estão muito isolados de uma certa forma ali, porque eles poderiam mostrar tudo isso que eles fazem, né, nas comunidades, no próprio instituto. Eu queria que eles mostrassem isso para o Brasil e também para o mundo, né? Por sim, que não? claro. Então, conversando com a Lívia, que é uma das idealizadoras também, a Anésia, a nossa assessora de imprensa, e o Cláudio Vieira, que é o diretor executivo do Instituto, a gente pensou num podcast, porque assim, eu até brinco, né, que o podcast virou meio que... Lembra aquela época que abriu um monte de loja de iogurte, uma do lado da outra, né? Ou Verdade, sim, farmácia, né? Então sim. a gente tá... O podcast agora é a moda da vez. E eu acho que o podcast é uma coisa que... E principalmente o videocast, nesse caso, É né? verdade. É uma A coisa que abordagem em imagem. abrange de uma forma global, né? Comunica de uma forma global e muito eficiente. Porque assim, eu tava... Agora eu já não lembro onde é que foi que eu li isso, mas eu li em algum lugar que o Brasil é o segundo maior consumidor de podcast no mundo, Sim, entendeu? é verdade. Então, eu acho que isso realmente poderia nos ajudar, de uma certa forma. Então, a partir daí, a gente começou a fazer uma pauta, fizemos um piloto, que ficou incrível, com o Dr. Félix, que é o... Depois eu até posso falar um pouquinho mais dele. Sim. Então, o IMCcast surgiu daí. A gente está testando aí o formato, esperamos que dê muito certo. Agora, baseado no que você está me falando e também conhecendo o projeto, a questão, o que mais emociona e qual o objetivo é tanto para a população e também como a gente tem esses médicos maravilhosos, é de inspirar novos médicos também. A intenção do IMCcast é trazer essas histórias para que possa inspirar também outros profissionais que estão chegando agora e ter um modelo, olha, se você quiser um atendimento humanizado, se você quer pensar realmente na sua missão como médico, também tem esse Sim, tem viés. sem dúvida, até porque a gente está vivendo uma época em que, assim, cada vez mais frequente a gente vê notícias de estudantes de medicina e de médicos, né, tendo atitudes antiéticas, Ah, é né? E verdade. eu acho que esses médicos do Instituto, eles viveram uma época em que a medicina era uma coisa absolutamente ética, eles tiveram professores em quem se espelhar, e não só no sentido de técnica, né, de conteúdo da medicina, mas principalmente no sentido de conduta. Conduta como cidadão e conduta como profissional da medicina e da saúde em geral. E então eu acho que isso vem no momento certo, assim, de mostrar, porque o público do podcast é um público muito jovem também. Então, a sua Verdade, pergunta é sim. super pertinente nesse sentido. Porque você também abrange, né? Além de uma forma de você estar atingindo mais pessoas, você está atingindo um público mais jovem e que precisa ouvir isso hoje, né? Então, eu conheço jovens que eles escutam 3, 4 podcasts por dia, né? Muitas vezes não veem o jornal na TV, mas eles se Mas informam através consome de no podcast. podcast. E daí também a nossa responsabilidade com o conteúdo. E essa questão do conteúdo, é, é uma capacitação, é trazer uma realidade de um médico. Porque o atendimento do profissional da saúde, como você falou, a gente entende hoje que a realidade está mais fria. Uhum. Então, a ideia também do IMCcast é trazer essas histórias da conexão de um médico
que ele tem anos de experiência e ao longo da sua carreira ele passou por experiências, é isso que eu queria saber. Você pode compartilhar alguma história que aconteceu, que esses médicos que você já convive com eles, de um ambiente onde ele foi além do jaleco, vamos dizer assim, de poder ajudar, de poder investir mais do lado humano dele, como se fosse ele estivesse atendendo um filho, uma mãe, alguma coisa assim. É isso que também traz a história? De uma certa forma isso acaba acontecendo, porque para eles, né, principalmente quando você está atendendo numa comunidade aqui do Rio de Janeiro, né, você acaba criando um laço, né? Verdade. Você lembra de alguma história assim para Nós temos o compartilhar? Dr. Félix, por exemplo, né, que ele inclusive é um dos entrevistados do IMC Cash, Sim. e ele tá, eu agora não me lembro há quantos anos que ele tá, mas eu acredito que seja mais ou menos uns 30 anos, no Morro Azul, fazendo Olha trabalho só, voluntário. que bonito. E o Dr. Félix lá já é considerado uma pessoa da família, e inicialmente, né, lógico que não foi fácil lá para a comunidade e também para ele, mas ele foi criando esse vínculo tão grande com a comunidade, que hoje a biblioteca leva o nome dele. Olha só. Isso foi uma homenagem, assim, linda, 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 sabe? E quando o Dr. Félix faz aniversário, eles fazem bolo, festinha, sabe? Assim, ele é uma pessoa ali, virou uma grande família. Né? O ambulatório faz parte da família que é aquela comunidade. Então, isso é incrível. Fantástico. Não tem- Agora, isso é algo inspirador para que você desafie um jovem que acabou de sair da residência, ele vai para, vamos dizer assim, para o campo, e hoje, pelo jeito, isso não se aprende tanto em faculdade. A gente não tem essa matéria, talvez. Claro que acredito eu que vem também uma questão cultural sobre isso, mas a ideia também do IMCcast é trazer essa informação, além também dos casos clínicos, vocês abordam isso também, pensando, agora meu viés seria para o profissional da saúde. Além de inspirar o atendimento humanizado, tem algum momento também do IMCcast que vocês vão fazer algum estudo de caso, ou o foco central do podcast seria mesmo qual? A valorização da cidadania, é isso? Nesse sentido, mais a gente não quer entrar muito no ponto de vista técnico. Você quer abranger mais a população em geral. Exatamente, oferecendo uma informação de qualidade, porque assim, na verdade, hoje em dia a gente tem um problema com as fake news, né? Sim. E principalmente na área da saúde. Então, a gente quer que o IMCcast seja uma referência nesse sentido de combater informações falsas, né? Porque assim, uma informação falsa na área da saúde, ela pode matar a gente. Verdade. Então, sabe, você vê aí essas campanhas anti-vacina, você vê uma série hoje Outro dia eu vi uma coisa tão curiosa, tava uma campanha para passar leite de magnésia no rosto, para preparar a pele para fazer a maquiagem. E aí uma especialista explicando por que você não pode fazer isso. Mas, no entanto, isso é uma moda, sabe? Sério? Sim, porque eu não entendo nada de... Então, assim, eu tô dando um exemplo Claro. mas você imagina outros casos, Pessoas né? que não são médicos fazendo um tratamento, falando sobre isso, um determinado assunto, que na pessoa não tem embasamento, não é profissional de saúde e está, de repente, pessoas podem fazer e sofrer ser prejudicado. Com Então, certeza. pensando realmente a nível da população, como você falou, não só atingir a população do Rio de Janeiro, mas com que eu possa assistir o podcast, tenho essas informações e eu, na minha cidade, eu posso questionar até o médico ou buscar mais informações a respeito disso Sim, numa UPA da vida. sem dúvida. A ideia é que Sem eu dúvida. possa recorrer ao podcast e eu buscar, assim, é inspiracional, então. Também. É inspiracional, é cultural, a gente quer fazer de uma forma em que as pessoas, como é que eu posso dizer, não sintam o tempo passar ouvindo uma informação de qualidade. Por isso que eu acho que se você coloca muito no sentido específico, se você coloca muito na área técnica, pode ser que as pessoas percam um pouco a vontade, e não é nosso objetivo, até porque existem bons podcasts hoje na área da saúde, principalmente de medicina, que são Sim, muito técnicos. verdade. Então a nossa ideia não é competir com isso. Ok. Então a abordagem não é uma abordagem como se fosse uma aula, como se fosse um estudo de caso? Não. 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 Ah, ok. A nossa ideia é fazer uma coisa muito mais
social, cultural, uma coisa mais científica, mas peronomútil. Sim, entende? claro, eu entendo. Na realidade, é mostrar a expertise do próprio entrevistado. Isso. E os entrevistados, quem que, assim, dentro desse projeto, que vocês estão pensando em trazer quem mais? E além de tudo, só uma coisinha assim, quando eu falo cultural, é no sentido de que esse entrevistado, ele tem uma história, Maurício. Nós temos uma história, todos nós. Então, assim, e principalmente, né, esses médicos, eles passaram por muita coisa, eles são muito calejados, né, no sentido do que eles passaram mesmo na vida, e casos, até mesmo você falou de casos, né, coisas curiosas, enfim. Então, a ideia também é abordar esse lado humano do profissional de saúde, né? A gente não vai entrevistar só médico, né? Mas dos entrevistados que vão estar nesse programa, nos programas do IMCcast. É despertar em quem está assistindo também que não perder a esperança no profissional da saúde Sim. e do profissional da saúde que assiste também se inspirar em valorizar e não achar que isso é uma coisa fora de moda, que eu tenho que ter uma distância entre médico e paciente. Exatamente Para não ser uma isso. coisa... É gente cuidando de gente, né? Então, assim, essa pessoa, eu sei que agora já usaram isso como marketing, algumas coisas mais. A gente está querendo sair do marketing e sim mostrar que são pessoas. Todo mundo é gente. A gente tinha o médico da família. Sim. Pensando mais assim, eu venho de uma cidade do interior de São Paulo, cidade pequena, Uhum. e eu lembro quando minha avó ficava doente, eu pequenininho de tudo, então ligava para o médico ia lá. Claro que tudo mudou, Sim. mas a intenção de você poder saber que tem alguém que confie, não necessariamente como era antigamente, mas saber que aquele médico ele tem uma escuta ativa, ele vai saber me ouvir, ele vai me entender. Sim. E trazer isso. É uma visão do IMCcast de, claro que, como você disse, não é com estudo de caso, mas pelo que eu entendi, você e Lívia, de inspirar realmente para que todo mundo possa ter um atendimento baseado e até nessas histórias desses médicos e de outras pessoas que vocês trarão dentro do IMCcast. Agora, falando de história, a gente estava até comentando sobre isso aqui, agora falando mais sobre a Renata, a minha curiosidade, porque além de você cuidar do IMCcast, você tem outras frentes aí de podcast, de roteiro, você pode falar? Sim, com certeza. Na verdade, porque assim, o IMCcast ele é um videocast, né? Sim, sim. Eu tenho um podcast mesmo, assim, que a gente começou em 2020. Na verdade, a ideia foi da Denise. São 5 anos. 5 anos já, da Denise, e ela... Que é em áudio, então, não era uma colega nossa, a gente fez um curso juntas de roteiro, e aí a Denise convidou alguns participantes desse curso para a gente criar um podcast de filmes e séries fora do mainstream. Porque o que acontece? Hoje em dia você tem vários streamings. Sim. Muitas vezes, até eu me lembro que eu ouvi uma vez o Daniel Rezende, se não me engano, foi um diretor, numa palestra, ele falou o seguinte, que ele perdia mais tempo pesquisando na Netflix do que assistindo o filme ou a série. Eu me coloco exatamente, final de semana você quer fazer, você fica lá caçando, você não tem, você vai... E às vezes, olha só, você está falando uma coisa tão verdadeira que esse final de semana aconteceu isso. Eu fui pelo um título, coloquei 5 minutos, menos que isso, eu não falei, não tem nada a ver. Aí você fica caçando. E você tem a sensação de que não tem nada ali, né? Sim. Não tem nada que vai me agradar. Exato. Então, a nossa ideia justamente foi essa. Foi pegar esses filmes. E certo, tem muita coisa boa. Então, a gente é meio uma pescadora ali de filmes, sabe? E junto com a Letícia também, que é a nossa outra colega do podcast. Então, a gente tinha uma periodicidade menor entre os episódios. Mas aí, depois da pandemia, a vida ficou muito mais corrida, né? Já estava corrida antes. Verdade. Então, depois parece que todo mundo quis tirar o atraso. Então, a gente está com uma periodicidade, o que eu sei que a gente sabe que não é bom, porém, é quando a gente pode, porque o nosso podcast ele não é monetizado, então a gente faz por amor. Sim. E é isso. Então, não tem muito um prazo para a gente fazer um novo programa. Porém, quando a gente faz, a gente gosta de fazer aquela coisa no capricho. Claro, que vamos fazer bem feito. Exatamente. Pesquisar. Então, por exemplo, o nosso próximo episódio vai ser sobre uma série polonesa, perdão. Polonesa. E aí, a partir daí, eu acabei assistindo vários filmes poloneses, que é uma dramaturgia que eu gosto muito, inclusive. Tô assistindo uma outra série polonesa que eu tô adorando. Então, realmente, foi uma coisa que me surpreendeu, assim, porque antigamente, pra gente ver um filme, né, de países como a Polônia, era raríssimo no cinema. Mas é isso que, assim, o que causa dúvida e, ao mesmo tempo, uma curiosidade que eu quero te perguntar,
que você gosta muito sobre, assim, são filmes europeus Sim. que eu já assisti, acho fantástico, os filmes espanhóis, a questão dos castelos e O tudo cinema mais, espanhol é lindo e incrível. maravilhoso. E você também fala sobre, a gente estava aqui até, gente, nos bastidores aqui falando sobre os nossos hermanos argentinos, É. e essa fonte de pesquisa. Onde você garimpa? Como que é esse processo seu para assistir, avaliar e recomendar? É um tempo de pesquisa que você tem. Sim, mas também tem a questão da própria referência, né? Porque, Você entra assim, em comunidades? Você tem não, não. Assim, depende muito, porque aí tem a questão da que a gente chama de backstory, A né? questão Na, filme na polonês, da formação. onde que holandês, assim? Bom, eu também sou de uma cidade que na época era pequena, agora já está ficando uma cidade grande, que é Florianópolis. E Tá. antigamente, né, eu sempre brinco, quando eu era criança pequena lá em Florianópolis, não havia muito cinema. Havia um cinema do outro lado da cidade que passava filme de Hollywood e havia um centro cultural no caminho para as praias que ali tinha um bom cinema. Então foi aí que Foi ali a minha começou. formação. Eu via muito filme italiano, muito filme francês, Tá muito explicado. filme. Eu me lembro até de um filme da Islândia que eu não esqueci, que era muito pesado esse filme. E eu era uma adolescente, assim, sabe? Eu ia com a minha irmã de vela, né? Minha irmã namorando meu cunhado, eu ia lá de vela e a gente via um filme e era muito legal, muito legal. Então, assim, essa minha paixão veio daí. E eu também era rata de locadora, naquele tempo havia locadora. É verdade. Então, eu via muito cinema da indústria, mas também gostava de ver os filmes europeus. Agora, o cinema argentino já veio, essa minha admiração, eu já morava no Rio. Uhum. Então, foi no início dos anos 2000, mais ou menos, que eu vi um filme no cinema que eu fiquei apaixonada. O filme chamava Nove Rainhas. E, assim, depois de eu ver esse filme, Maurício, eu não consigo. Um sério? critério para eu assistir um filme é argentino? Ah, então eu tô lá. Olha. Sabe? É assim. E assim, principalmente se tem o Ricardo Darín, então, que era um dos atores desse filme, eu virei fã do Ricardo Darín. coisa. E depois, agora que eu assisti a uma série na Disney, que era O Meu Querido Zelador, que é com Guillermo Francella, esse é outro também. Qualquer filme com ele eu assisto. Olha, sabe? que barato. Então eu sou uma admiradora e estou, inclusive, neste momento, mas depois a gente pode falar, mas eu estou assistindo a uma série argentina também, entendeu? E o que brilhou nos seus olhos? O que levou para você, no caso, como você já falou, a tua história infantil e de adolescente no Centro Cultural, do filme argentino? O que chama atenção para a gente poder, assim, para quem está assistindo o podcast, o que é legal? Olha, vale a pena assistir? Eu acho que os roteiros são muito bons, sabe? Assim, são Mas tem uma linha em diferenciados. comum? Ou eles têm uma característica própria, os filmes argentinos? Ou não? Não exatamente, eu acho que varia muito. Mas o que você gosta, que você acha? Eu acho que os roteiros são bem escritos. E as atuações são muito boas também, né? E como que a gente acha? Você vê, ó, só para ter uma noção, a Argentina até então já tinha 2 Oscars ou mais, se eu não me engano, de melhor filme, né? Se pega O Segredo dos Seus Olhos, que é um roteiro incrível, é um filme super bem feito, quer dizer, o conjunto da obra, né? E o antigo, A História Oficial, que também foi um filme super famoso. E onde a gente encontra? Hoje em dia, olha, se eu não me engano, deixa eu só me lembrar aqui, agora eu não sei exatamente a plataforma, mas eles estão no streaming. A História Oficial estava até na Netflix, se eu não me engano. Então a gente consegue encontrar. Consegue, se a gente colocar, por exemplo, colocar no Google, a gente vai encontrar. Só botar o nome do filme que você... Agora, por exemplo, o Nove Rainhas já é uma coisa que não tem. Tem vários filmes bons dessa época, entre a década de 90 e o início do ano 2000, que você não encontra. Olha, mas vários filmes bons. E eu não estou falando só dos argentinos, não. Estou falando de todo mundo. Sim, sim. Porque tem filmes ótimos que eu falo, eu queria rever esse filme que eu vi na década de 90 e tal. Não consigo achar. Então, é difícil. Ainda tem uns... Por exemplo, tem o MUBI, que é um streaming mais cult, né? Eu gosto muito também do Belas Artes à la carte. Tem o Reserve Imovision, que tem muito filme europeu também. Quer dizer, que são streams que as pessoas não conhecem muito, mas que eles têm esses filmes mais de nicho, né? Vamos dizer assim. Sim. Então... E para quem não está acostumado... Não é que eu estou comparando com comida japonesa, mas tem algumas coisas que a gente vai experimentando, vai degustando. Sim. E de repente a gente se torna
apaixonado, né? Eu Sim. falo comida japonesa porque comigo foi assim, eu não Sim. sei quem está assistindo tem essa É. mesma situação. A primeira vez é Você estranhíssima, fala, meu né? Deus, comer peixe cru Cru. e tal, e aí a gente acaba ficando, eu amo, né? Hoje, depois vicia, né? Então eu falo assim, nesse caso, para quem não está acostumado, quem está acostumado vamos, não é colocar como os enlatados, mas assim, Sim. a gente tem aqueles filmes que são os top 10 filmes de ação, comédia, como você falou que são roteiros variados. Sim. Mas é uma situação que eu vou me. Não, hoje eu vou assistir um filme argentino e quem eu tenho que ter paciência. Ou não é, na realidade é mais que não tá, ele não tem evidência, de repente o mercado cinematográfico não divulga tanto. É mais difícil de achar? Essa seria talvez a minha maior pergunta. Olha, eu acho fácil. Não sei se porque o algoritmo já deve estar. Bom, no Já teu deve caso, com pensar o ferramenta de seguinte: ela gosta pesquisa, de, sim. de cinema argentino, então já aparece para mim direto. Assim, até tô vendo uma série que aconteceu isso. E agora, o teu podcast, ele está migrando para o vídeo também? Não, a gente tá só no áudio. É podcast raiz, assim. E a ideia, e aí você distribui onde? Onde a gente encontra o seu O Fora do podcast? Script tá no Spotify, principalmente, mas tem na Amazon Music. E agora eu não sei se ele tá no Deezer, porque na verdade a gente coloca no Spotify for Podcasters, né? Então ele já distribui para vários Você consegue distribuir, canais. sim. Você pode colocar na Mas Apple. com certeza, Amazon e o Spotify. E o que faz você, pensando como roteirista, os projetos sobre o IMCcast, sobre o seu projeto também de filme, é uma situação que isso veio e você, pensando aqui daqui para frente, a ideia é abrir novas frentes ou você vai cada vez mais investir a tua carreira nisso? Você tem outras frentes que você desenvolve também como Sim, profissional? sim. Olha, acho que tudo vai depender do andar da carruagem, né? Porque a gente no Brasil, quando a gente trabalha com cultura, a gente tem que ir onde está, para onde a maré vai, né? Então, Porque assim, você é bem audiovisual, você está nos exatamente. bastidores, você tem essas É. frentes, você entende de vídeo, de filmagem, de áudio, de música, de filme. Então, assim, nesse momento, a gente, além dos dois podcasts, né, a gente está trabalhando em vários editais. No momento, nós temos editais. Então, onde dá para se encaixar, eu falo a gente porque eu estou sempre trabalhando em parceria com produtoras, apesar de eu ter a minha produtora, né, eu percebi isso, assim, que quanto mais a gente consegue realizar junto com as pessoas, a gente acaba conseguindo mais, né? Porque tem pontuação na Ancine, tem tudo isso. Então a gente tem que trabalhar em parceria, não tem jeito, não dá para trabalhar sozinho. A menos que você seja uma pessoa super, que tem uma história já, sei lá, tá há 20 anos fazendo, mas mesmo assim, você precisa de gente para trabalhar com você, não tem jeito, sabe? Então, então a gente trabalha com editais, e aí você tem roteiros mais diversos, né? Tem roteiro para filme, para novela, para série, para documentário. Ano passado lancei meu documentário, né, de mulheres na medicina. Por um acaso tinha a ver com saúde. Sim. Mas eu tenho um outro projeto também com o IMC de um documentário de medicina, mas que não é técnico, é um documentário histórico, né? A gente quer contar uma história que aconteceu aqui no Rio de Janeiro relacionada à medicina. Então, e está em captação de recurso, esse projeto. Quem que você ajuda? Então, vamos pensar o teu trabalho, se assim, quem está assistindo no caso, né? Uhum. Assim, eu posso procurar a Renata para fazer um roteiro de alguma coisa. Menos de viagem, que eu não viajo muito, assim. Não sou muito... a nível de documentário, Mas enfim. roteiros na área audiovisual em geral, O que eu puder ajudar, tô aqui. E o teu arroba para a gente te encontrar? Mitos Prod, que é a minha produtora, é MYTHOSPROD. Mitos é uma palavra grega, que significa teia ou narrativa. Então, o nome da produtora é Mitos Produções Culturais, e veio daí. E aí, você tem lá no seu Instagram? Sim, o Instagram é Mitos Prod. Tudo junto? Tudo junto. Bom, apesar que está aqui, vai estar vai estar aparecendo. vai estar aqui embaixo. E eu queria agradecer, porque eu sei que a tua rotina, e
ficar à frente, claro que você já tem a sua experiência no seu podcast, que você já conduz com maestria e tudo mais, mas eu já desafio até você para fazer um podcast mais em vídeo, porque você tem talento, você tem toda uma desenvoltura para você estar à frente das câmeras Olha, também. eu te agradeço, mas assim, o meu negócio, realmente, eu gosto muito de ficar atrás da câmera, eu gosto. Engraçado isso, né? Porque uma vez eu conheci a Carla Camurati, provavelmente você também, Sim. quando ela era atriz. E quando ela migrou para essa parte de produção cultural, eu não entendi muito, que eu falei, poxa, mas ela era tão boa atriz, né? Por que ela foi fazer isso? Mas é que é uma cachaça, a gente, quando começa, né? Eu acho até um pouco chato ficar na frente da câmera, demora, e grava, repete, não sei o que, sabe? Mas Eu de qualquer gosto forma de... você acaba É, acompanhando, se você está dentro de um processo de sim, produção, sim, inclusive sim. a Carla eu já a conhecia, mas eu tive mais contato também porque através de um amigo em comum que ele é o que é o Roberto Minchuk, que ele Uhum. foi maestro da Sinfônica Sim. e ela fazia alguns projetos também junto, que foi aí que eu olhei e falei, nossa, ela também trabalha com direção, até então não a conhecia por Pois isso, é. e ela E foi, ela dirige, avançou. assim, maravilhosamente bem. Os filmes dela são maravilhosos. Então, E ela é você pensa fantástica. também nessa questão do audiovisual, além do roteiro, pensar em dirigir também? Olha, eu dirigi esse documentário, mas eu não me sinto segura, sabe? Todo mundo fala, ai, bobagem, não sei o quê, você tá com síndrome da impostora, não sei o quê. Mas eu não. Engraçado isso, né? Eu me realizo muito mais escrevendo. Mas assim, se eu disser pra você, não vou fazer isso, mentira, porque numa emergência, eu vou lá, ligo a câmera e faço, Você gosta de desafio? sabe? Eu não só gosto de desafio, mas também eu quero ver o negócio pronto, sabe? Eu sou ariana, né? Então o ariano gosta de dar aquela cabeçada inicial, muitas vezes ele bate a cabeça, ele faz o galo ali na cabeça, mas ele abriu o caminho para outras pessoas fazerem. Então, eu não sei se você acredita em astrologia, mas eu tenho muito essa característica, assim, de sair fazendo, sabe? Na maioria das vezes dá errado, mas às vezes dá certo também. A Então, gente só vai saber se dá certo se tentar fazendo, certo exatamente. fazendo. E eu acho que o IMC foi isso, sabe? E assim, o Cláudio Vieira foi louco o suficiente para acreditar em mim e a gente começar a fazer um instituto. Porque até então éramos nós dois. E eu falei para ele, vamos fazer isso, vamos aproveitar que o Dr. Félix vai lá na comunidade e tal, ele poderia nos ajudar a regimentar mais médicos, não sei o quê. Porque o IMC, o atendimento voluntário, ele não é, assim, ele é o carro-chefe, mas ele não é a única coisa que o IMC tem. Ele tem outras coisas também. Então, quando a gente planejou, havia uma série de atividades, né? Então, a gente foi fazendo, simplesmente. A gente saiu fazendo. E o IMC Cash é isso também. A gente saiu fazendo, né? De repente, eu falei pra ele, Lívia, vamos gravar. Ah, não, mas vamos esperar mais um pouco. Não, vamos gravar. Vamos gravar, porque eu sou assim. Depois eu perco a vontade, acabou, sabe? Também é assim, tem que aproveitar o momento. Então, teremos grandes episódios do IMC Cast, logo, Espero, pela né? pauta, já estou desenhando. E eu queria agradecer você por estar aqui comigo, Eu que seu agradeço espaço. pela Foi uma entrevista oportunidade. maravilhosa, um papo muito legal e causou tanto em mim, acredito que em você que está aí do outro lado também, para a gente pesquisar filmes europeus, filmes argentinos Do mundo, não do só isso mundo, também. mas a gente está seguindo aqui uma referência de um especialista. Tem Então, a gente asiáticos maravilhosos, você vê até mesmo o Parasita, né? O sucesso que fez. O Parasita levou tudo, levou Cannes, levou Oscar, levou praticamente todos os prêmios mundiais, entendeu? Então, assim, outro dia mesmo, apareceu na Globo um filme, o início de uma série, sei lá o que que era, coreano. Eu comecei a assistir, Maurício, eu não conseguia parar de ver. Quando eu vi, já era 1 da manhã, eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que acordar cedo, eu tô vendo esse negócio, sabe? Então, assim, você vê que a Coreia do Sul, né, fez esse investimento em audiovisual e olha o sucesso que eles têm nesses doramas todos, né? Ah, verdade. Então, o mundo tem coisas muito boas pra gente ficar só naquele, sabe? Seguir O mainstream, a né? manada. Exatamente. Então, tem muita coisa boa mesmo. Pesquisem, sabe? E a partir do momento que você vai pesquisando, o algoritmo vai trabalhar para você também nesse sentido, né? Ele vai te dar sugestões, né, de séries polonesas, filmes argentinos e por aí vai. Você vai ver, tem um mundo. É muito legal. A gente viaja o mundo, sabe? Através do audiovisual. Foi isso que me incentivou a trabalhar com isso. Parabéns, obrigado. Eu que agradeço. E, gente,
Se você se interessou cada vez mais, segue a Renata, ela já colocou o Instagram aqui da produtora, mas com certeza você vai pedir para ela depois lá no direct mais informações. E não deixe de se inscrever aqui no canal, eu estou trabalhando cada vez mais, eu quero trazer mais pessoas que são fora da curva, que, como eu falei, não seguem a manada. Tem muito conteúdo para você aí ter uma vida diferente e inspirar você. Se você quer ser uma roteirista, se você quer trabalhar no audiovisual e aprender coisas novas, é só ficar com a gente aqui. Renato, obrigado. Eu que agradeço. Obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente.